Bom dia. Saúde em primeiro lugar é a nova rúbrica do Diário de Santo Tirso. Pretendemos abordar aqui temáticas relacionadas com a saúde e o estado da saúde em Portugal. Abordamos agora a saúde numa vertente mais técnica e especializada e comigo tenho o Dr. Joaquim Couto, que agradeço desde já a presença. Eu é que agradeço. Que além de ser uma figura de reconhecido valor na política, é também médico, estando por dentro do estado da saúde em Portugal. Como médico, fez parte da Comissão de Saúde no Parlamento entre 2005 e 2009, foi médico do Serviço Nacional de Saúde, da Força Aérea e também médico hospitalar no Hospital Santo António enquanto policlínico. Hoje vamos abordar a saúde de uma forma mais generalizada. Nos próximos programas será uma abordagem mais específica nas várias vertentes da saúde. Pretendemos assim dar continuidade a esta rúbrica e ir também falando mais especificamente de cada situação da saúde em Portugal. Para começar, o estado da saúde da população reflete não só a capacidade de resposta e qualidade do setor da saúde, mas também o progresso que se verifica na sociedade em termos económicos e sociais, certo? Certo, já lá vou. Antes fazer aqui um pequeno parênteses para cumprimentar os ouvintes do Diário de Santo Tirso e dizer que estou aqui com todo o gosto para participar nesta discussão pública sobre a saúde e sobre o sistema de saúde. Que reformas é necessário implementar para melhorar o Serviço Nacional de Saúde que presta um serviço inestimável à população. Dito isto, a questão que colocas é uma questão muito complexa e muito abrangente. Porquê? Porque quase poderia dizer que cada país tem a saúde. Quando estou a falar de cada país, estou a falar dos países europeus. Cada país tem a saúde em função do desenvolvimento socioeconómico de cada país. É por isso que na Alemanha, na Alemanha, na Inglaterra, ou na Suécia, ou em Portugal, os serviços nacionais de saúde estão em estádios diferentes, embora tenham algumas semelhanças. Mas voltemos atrás. A saúde de uma população é um conceito também muito largo. É um conceito que deve abranger o meio ambiente onde as pessoas estão, quer o ambiente domiciliário, quer o ambiente profissional, quer o ambiente do espaço público, digamos assim, nas cidades, sobretudo. Depende muito também do emprego que as pessoas têm, depende da educação, depende das autoestradas, dos aeroportos, porque a poluição fóssil é muito elevada nestas áreas, nas autoestradas e nos aeroportos, por exemplo, mas há outros sítios onde a poluição é muito grande. Ou seja, a saúde em Portugal neste momento está francamente melhor do que estava antes de haver Serviço Nacional de Saúde. E para nós avaliarmos, e podemos falar disso posteriormente, avaliarmos o estado da saúde da população em Portugal, temos de avaliar várias coisas. Algumas eu referi, mas especificamente no Serviço Nacional de Saúde devemos analisar as infraestruturas que existem de saúde, os meios técnicos, os recursos humanos, a estratégia de médio e longo prazo das políticas de saúde, os sistemas remuneratórios dos vários profissionais que trabalham na saúde e a definição mais rigorosa, porventura, se o que é público e o que é privado. Pronto, temos aqui muitas temáticas que influem de um modo direto ou indireto no estado da saúde da população em Portugal. Mas também convém dizer que o atual Serviço Nacional de Saúde foi instituído no início meados da década de 80 do século passado. Nessa altura, o mundo era outro, Portugal tinha outro estádio de desenvolvimento e nessa altura o que se pensava essencialmente era tratar da saúde curativa da população portuguesa e as questões prévias, a promoção da saúde, a prevenção da doença e tudo aquilo que influencia negativamente a saúde das pessoas, nessa altura não era muito pensado. O que se pensava era mais em centros de saúde, hospitais e médicos e enfermeiros e medicamentos. Era à volta disso e, portanto, é por isso que o Serviço Nacional de Saúde necessita de uma reforma profunda e o estado da saúde em Portugal é o que temos e se não for reformado, provavelmente vai piorar. Como é que vais mudar o paradigma de termos cuidados de saúde e não tratamentos das doenças? Isto é uma questão que a maioria das pessoas ainda não está ciente.
Bem, essa é de facto, porventura, a grande reforma que é necessário fazer, não só a nível da Europa, mas como em Portugal, sobre os sistemas de saúde. As várias constituições e as várias leis que existem nos países europeus, nomeadamente em Portugal, e em Portugal concretamente, determina que o Serviço Nacional de Saúde deve ser tendencialmente gratuito. E se nós olharmos para os dados estatísticos, verificamos que já não é assim. Os portugueses já estão a pagar, em muitos casos, mais de 50% das despesas em saúde, de várias maneiras, e, portanto, esta é uma questão também fulcral, que é como é que nós cumprimos a Constituição do tendencialmente gratuito. E a questão também um pouco lateral, mas que acrescenta esta situação, é esta nova visão, porque não é nova, é uma visão antiga, só que os governos não têm olhado para ela como tal, que é, nós estamos muito focados na cura da doença e pouco focados na promoção da saúde. Ora, esta viragem, que está a ser feita lentamente em alguns países, também é preciso pensá-la em Portugal, e não vemos essa discussão ser abordada nos vários locais, nas várias discussões que, a propósito, vão acontecendo. E o que é isto? O que é isto? No fundo, é olharmos para o cidadão, para a população portuguesa, e pensar assim, quais são os fatores de risco e que concorrem para a doença das pessoas. Nós ouvimos falar de muito, o tabaco, o álcool, o açúcar, a carne, o próprio stress, a ansiedade, o emprego, o não emprego, enfim, a estabilidade da vida familiar, a não estabilidade familiar, ou seja, há aqui um conjunto vasto de fatores que concorrem para a doença da população. E o que nós temos neste momento é um olhar muito incisivo, muito tecnológico e sofisticado para a cura da doença. Ou seja, nós temos hospitais altamente qualificados, médicos altamente qualificados e enfermeiros e todo o resto do pessoal nas áreas da saúde. Temos tecnologias de ponta, portanto, que são tecnologias de ponta em qualquer parte do mundo, também tem aqui em Portugal, ou seja, sobre estes aspectos da formação de pessoal, nomeadamente médicos, para as questões mais sofisticadas da medicina. Temos produtos químicos para um conjunto vasto de doenças, portanto, desde os antibióticos até outras substâncias químicas para outros tipos de doenças. Temos hospitais altamente equipados e, neste caso concreto, necessitamos, por exemplo, imediatamente, de uma reforma completa destes meios tecnológicos, sob pena de ficarmos para trás. Essa é uma questão que podemos abordar mais à frente. Ou seja, nós temos de começar a olhar ao contrário, que é ensinar a população a comer desde criança, comer bem e corretamente para não ter diabetes mais tarde, para não ter problemas cardiovasculares, para não ter acidentes vasculares cerebrais. Porquê? Porque a maioria das doenças são crónicas. 85% das doenças são crónicas e a maioria delas são evitáveis. Por exemplo, nós temos centenas de milhares de diabéticos tipo 2, que é uma doença que pode ser evitada e até, em muitos casos, pode ser curada. E por aí adiante, ou seja, temos de cuidar melhor do nosso ambiente de trabalho, fazer habitações em que as condições térmicas, as condições acústicas e as condições ambientais sejam promotoras da saúde. Temos de ter um espaço público que começa cada vez mais a ser um facto no país, com carros elétricos, com a mobilidade saudável, com as pessoas a fazer exercício físico, enfim, toda essa panóplia de instrumentos que promovem a saúde devem ser desenvolvidos. Depois temos outros que ninguém olha para eles. Por exemplo, ninguém cuida de restringir, por exemplo, o açúcar nas dietas, ou o sal, ou o glúten, por aí adiante. Podemos depois falar disso mais especificamente mais à frente. Ou seja, e resumindo, nós temos hoje um sistema de saúde geral para a população portuguesa que depende muito do desenvolvimento económico, como eu disse há bocado, do país, muito virado para a medicina curativa. No fundo, o que o sistema diz é mais ou menos isto. Comam e bebam à vontade, que nós depois, quando tiver 40, 50, 60 anos, nós temos aqui hospitais, médicos, produtos químicos, para
a talhar, digamos assim, a sua doença. Ora, deve ser ao contrário. Pois, Deve ser, olha, comam bem, não fumem, ou pelo menos reduzam o fumo, não bebam em excesso, não comam açúcar, não comam sal, não comam em excesso, tenham um ambiente de trabalho saudável, tenham um espaço público saudável, enfim, tenham, digamos assim, a área envolvente, os rios e os recursos hídricos saudáveis, enfim, tudo isso deve ser promovido e deve ser investido. Deve haver campanhas de promoção e de educação ao nível da escola, a começar, mas no movimento associativo, na população em geral, ou seja, do mesmo modo que nós vemos publicidade nas televisões a promover os jogos online, a promover o álcool, a promover o consumo de açúcar com alguns alimentos e por aí adiante, porque é que não temos campanhas a dizer ao contrário? Ora, tenha cuidado com o açúcar, tenha cuidado com o álcool, não, ora, não faça jogos online. Nós temos neste momento muito próximo entre 1,5 milhão de pessoas com doença mental por causa dos jogos online, mas continua a fazer-se publicidade nas televisões como se nada fosse. Quem paga tudo isso? Paga o Estado, paga o Orçamento de Estado através dos nossos impostos. Ora, nós podemos fazer uma gestão muito mais rigorosa e muito mais eficiente e eficaz do dinheiro público que é aplicado na promoção da saúde e que é aplicado na cura da doença. É esta discussão que é necessário pôr na praça pública para que, finalmente, quando se fizer chegar à reforma, tudo isto tenha sido ponderado, tenha sido discutido, para que os nossos representantes no Parlamento, ou nos vários fóruns, ou nos vários fóre, enfim, nos vários locais onde esta discussão vai travar-se, permita chegar a uma síntese final de uma reforma que agrade a todos e que não seja uma reforma só para alguns. Pois, porque falando aqui então, no geral, no estado da saúde em Portugal, ou seja, nós até temos a resposta para as doenças, mas claro que se a população em massa ficar toda doente ao mesmo tempo porque não faz essa prevenção, não é? Não conseguimos dar resposta. Sim, portanto, e daí este caos às vezes que se fala na... Sim, porque nós estamos muito focados na medicina hospitalar, na medicina química dos medicamentos e na medicina dos centros de saúde. E, portanto, é nesta base, digamos, piramidal, em que nós temos os centros de saúde, temos os hospitais médios ou hospitais diferenciados de ortopedia ou de doença mental ou de outras áreas. Depois temos os hospitais superiores, de nível superior, como o São João ou Santa Maria, que são hospitais altamente tecnológicos. Ora, nós não estamos a utilizar racionalmente toda a estrutura que existe. Isso é o primeiro ponto. Não estamos a utilizar racionalmente a estrutura que existe. Mas pior do que isso, não estamos a valorizar tudo o que podemos fazer para não chegar aqui. Pois. E isso implica, obviamente, na prática, quase inverter esta pirâmide. Esta pirâmide tem de ser invertida. O investimento fundamental, digamos, sem perder de vista o investimento no topo da pirâmide, mas o investimento fundamental que dará frutos a médio e longo prazo é na base da pirâmide e, portanto, os nossos centros de saúde terão de ter outro tipo de recursos humanos, terão de ter e até podem nascer outras estruturas de saúde, portanto, básicas, mas terão de ter outro regulamento e outra competência e outra abrangência que hoje não têm. Pois, prevenção, porque hoje em dia também se fala muito, quase toda a gente faz desporto, mas a seguir vão fumar, vão beber, vão comer em excesso. Pois, não resolve nada, não. Ou seja, vão ao ginásio, imagina, um exemplo prático, vão ao ginásio e no exercício físico do ginásio perdem 500, 600 calorias. Mas a seguir vão à jantarada e comer, repõem rapidamente aquilo que perderam no ginásio e, portanto, também é um falso problema. Ou seja, o ginásio e o exercício físico, seja em ginásio ou fora do ginásio, é fundamental para o equilíbrio emocional até, profissional e familiar, para toda a saúde em geral. O exercício físico é fundamental. Mas, para manter um peso adequado à estrutura óssea e ao seu ADN, é necessário comer racionalmente. Não é no ginásio que resolve esse problema. Pois. É em casa, no trabalho, enfim, com uma dieta adequada é que resolve esse problema. E, portanto, as pessoas, por exemplo, ouve isto, provavelmente já dizer isto, um diabético ou um hipertenso. Dizer isto, mais ou menos. Eu já tomei um medicamento para a hipertensão, já posso comer sal. Eu já tomei medicamento para a diabetes, já posso comer açúcar. Ora, é exatamente ao contrário
que deve fazer. Se está a ser medicado para a diabetes, se está a ser medicado para a hipertensão, então deve continuar e acelerar os cuidados alimentares para que eventualmente deixe de tomar esses medicamentos. Reduzir ou até, acabar com eles. Não é depender sempre de uma coisa química para conseguir viver. Mas esse conceito está instalado na população portuguesa desde há muitos anos e hoje, por isso é que muitas vezes se diz ir ao médico é meia cura, portanto, que é um ditado antigo. Ora, isso não é verdade. A verdade só é meia verdade, portanto, ou um pouco de verdade. Ou seja, significa que nós estamos muito arraigados à medicina milagrosa que cura tudo. Ora, isso não é verdade. Pois, que há coisas que não dá para curar e ao longo dos anos vai-se sentindo. Agora, falando aqui da parte mais política, também da saúde, que acaba sempre por envolver política, é por isso que até é a pessoa ideal, que conhece as duas partes. Nos últimos 20 anos tivemos 7 ministros da saúde. É certo que também foram vários os governos, mas isso não é um fator que contribui para a aplicação de mudanças estruturais que levem ao melhoramento da saúde das pessoas. Ou simplificando, temos um ministro da saúde diferente a cada 3 anos. Isso quer dizer que esse ministro só vai ser capaz de resolver os problemas do dia-a-dia? Bem, isso é um problema político do sistema político, mas isso é outra história, é outra questão. Se me perguntarem se o sistema político eleitoral deve ser reformado, obviamente que sim, porque nós vivemos numa democracia representativa e é claro hoje para uma maioria de pessoas, penso eu, que essa representação está distorcida e, portanto, é necessário readaptar o sistema, mas é um parênteses, mas isso é outra história. Outra questão, readaptar o sistema de representação pós das eleições. É necessário adaptar isso a uma nova governança, um novo sistema governativo, que implicaria, obviamente, regiões administrativas, implica descentralização e implica a aplicação do princípio da subsidiariedade. Mas isso é outra questão. Mas neste caso concreto, aplica-se à saúde. Ora bem, primeiro nós temos um sistema na saúde terrivelmente centralizado, que ainda funciona à base dos distritos, embora os distritos tenham acabado. Vejam este contrassenso. A estrutura global da saúde rege-se muito ainda pelos distritos. Veja-se os problemas causados aqui com o Centro Hospitalar Santo Tirso, Famalicão e Trofa, que Famalicão pertence ao distrito de Braga, Santo Tirso e Trofa pertence ao distrito de Porto, e as confusões e as dificuldades que isso acrescenta, digamos assim, a um centro hospitalar ou uma unidade local de saúde, como agora vai desenvolver-se. Esperemos que a experiência seja positiva e corra bem. Mas esse sistema de saúde é centralizado, houve agora alguma descentralização, mas muito parca, para os municípios, e este sistema de saúde tem de adaptar-se ao território e tem de, e até porventura, porque há hospitais onde não deviam estar, há centros de saúde onde não deviam estar e há sítios onde devia haver e não há. Portanto, ou seja, há aqui também uma correção da gestão em saúde, do Estado em geral, mas da saúde em particular. Há necessidade de corrigir, do ponto de vista territorial, a disposição das peças infraestruturais e dos recursos humanos no país. E, portanto, isso é uma questão também que fará parte, obviamente, da discussão da reforma da saúde. Mas, na questão que me estava a colocar, obviamente que a saúde é um daqueles assuntos, a saúde e bem-estar, é um daqueles assuntos fundamentais, fulcrais, do regime democrático, e é uma daquelas questões em que a população mais pensa e que a população mais se preocupa, porque a despesa aumenta, os serviços pioram, a longevidade aumenta, mas a qualidade de vida, porventura, não é tanto assim, porque a doença está lá, e, portanto, o sistema de saúde, a saúde dos portugueses é uma coisa que preocupa muito a população em geral. E a existência de mudanças sucessivas de ministros na área da saúde não é benéfica, porque a saúde é uma daquelas políticas que deve ser de médio e longo prazo e não deve ser alterada e, enfim, não deve ser, portanto, mudada em curtos prazos de 2, 3, 4 anos. A política de saúde tem de ser uma política para 15, 20, 30 anos. Tem que ser algo de continuidade. Tem de haver aqui um pacto de regime, tem de haver aqui um desígnio nacional, tem de haver aqui uma ponderação dos vários atores, sejam eles privados, públicos, sejam eles de representação parlamentar, partidária ou não, tem de haver aqui um grande consenso
à volta do sistema de saúde que queremos reformar e que queremos implementar, de tal modo que haja uma política concreta com alguma regularidade, com alguma certeza, sem digamos assim, ser solavancos das mudanças de ministro, da mudança de responsável. Portanto, os ministros mudam, mas a política de saúde, na sua estrutura fundamental, deve manter-se. Do mesmo modo que da política de negócios estrangeiros mudam os ministros, mas globalmente a política do país mantém-se, a política de negócios estrangeiros, a política de defesa também normalmente, e portanto no caso da saúde trata-se de uma política também estratégica, neste caso interna para a população portuguesa, e portanto deve ter também um tratamento de médio e longo prazo e não andar a mudar de 3 em 3 anos. Ora, isso tem acontecido um pouco, ou seja, há reformas ou há coisas que vão acontecendo, e aconteceram, por exemplo, durante a Covid, que se foi tentando fazer algumas coisas à revelia do escrutínio público, à revelia do Parlamento, e penso que mas isso foi apenas uns remocos pequenos, felizmente, que terminaram, e neste momento temos em cima da mesa uma grande reforma do sistema de saúde, tendo em conta que as questões fundamentais que determinam a saúde ou a doença da população portuguesa não está no Ministério da Saúde. Como eu dizia no princípio, os fatores ligados ao ambiente, os fatores ligados aos combustíveis fósseis, as questões ligadas à qualidade da habitação, à qualidade do local de trabalho, enfim, um conjunto vasto, o stress, a ansiedade, enfim, causado no trabalho, em casa ou em qualquer sítio, tudo isso, a maior parte dos fatores que determinam a saúde ou determinam a doença, não estão no Ministério da Saúde. Aliás, o nosso Ministério poder-se-ia chamar com propriedade mais Ministério da Doença do que Ministério da Saúde, porque ele trata essencialmente da cura da doença, embora haja uma Secretaria de Estado da Promoção da Saúde, mas que não sabe nada acerca daquilo que pretende fazer ou daquilo que está a fazer, se é que está a fazer alguma coisa para mudar as regras, digamos assim, ou ser revolucionária nesse conceito de, primeiro, prevenir a saúde, prevenir a doença, promovendo a saúde e investindo fortemente nesta área. É mais barato para o Orçamento de Estado e é muito mais saudável para a população em geral. Ou seja, Portugal precisa de mudanças estruturais na área da saúde urgentes. Sim, portanto, não querendo repetir-me de algumas coisas que disse, a verdade é esta, que é preciso, por exemplo, aumentar a literacia em saúde, ou seja, muitas coisas. Há dias discutindo na mesa do café com um colega médico, esse colega médico perguntava-me: olha, tu quando eras miúdo, com 6, 7, 8, 10 anos, a brincar na rua, ou até no colégio, ou na escola, quando se esmurravam os joelhos, ou caíam, ninguém se lembraria de ir ao serviço de urgência por uma esmurradela num pé ou num Lavava-se com joelho. água, se calhar estava feito. Ora, isto diz bem daquilo que acontece atualmente. Atualmente, como não há resposta na base do sistema, as pessoas sentem-se preocupadas e aflitas e vão aos serviços de urgência. Com todos os problemas, podemos falar isso numa outra altura, mas com todos os problemas que isso acarreta e com a deterioração da qualidade dos serviços prestados, também que isso acarreta, com a afluência exagerada aos serviços de urgência. Portanto, ou seja, é preciso reformar não só o sistema em si e invertê-lo, mas é preciso também uma grande reforma das mentalidades, uma grande reforma do conhecimento básico das coisas de saúde e uma grande reforma, digamos assim, que tem de chegar às escolas, tem de chegar ao movimento associativo, às associações empresariais, aos locais de trabalho, a tudo aquilo que mexe no país. Essa reforma das mentalidades, essa literacia em saúde e essa capacidade digamos assim, de identificar que necessitam ou não necessitam de cuidados médicos ou de enfermagem. Por exemplo, nós hoje temos enfermeiros licenciados, temos um conjunto de técnicos de saúde licenciados. Por exemplo, uma das questões da reforma há de passar por aí, por redefinir o estatuto
num hospital ou num centro de saúde, o que é da responsabilidade do enfermeiro, o que é da responsabilidade do médico. Ora, nós hoje temos enfermeiros licenciados, já não é como antigamente em que as enfermeiras só se serviam para dar picas e para fazer trabalhos secundários no sistema de saúde. Nós hoje temos um conjunto vasto de licenciados e até de mestrados e de doutorados em áreas não médicas, porque não utilizá-los e dividir tarefas. E com isto, porventura, o médico pode ver muito mais doentes do que aqueles que vê neste momento numa hora no seu horário de trabalho, ou que vê no serviço de urgência. Portanto, ou seja, é apenas um pequeno exemplo daquilo que pode ser feito, digamos assim, para melhorar e para dar maior qualidade ao serviço de saúde. Agora, não tenho dúvida nenhuma que a reforma que eu estou a pensar e que é a minha opinião do sistema de saúde implica a reforma das suas infraestruturas, dos recursos humanos, dos seus serviços e dos seus recursos tecnológicos. Passa, obviamente, por uma maior formação e melhor distribuição de tarefas dentro do sistema, passa por uma gestão da organização muito mais racional do que aquilo que é atualmente, mas passa, em primeiro lugar, por investir fortemente na promoção da saúde. E o Estado e a população em portuguesa, mas sobretudo a população, se estiver bem ciente de que investir na promoção da saúde é tão ou mais importante do que investir na cura da doença, então sim, aí o sistema representativo, o Parlamento, o Governo, enfim, as empresas, a indústria farmacêutica, caminharão nesse sentido, mas não tenhamos dúvidas. Se não houver essa consciencialização, se não houver essa motivação e esse conhecimento de quem vota, de que quem participa nestes debates, se não tiver essa consciência bem apurada, obviamente que vai prevalecer umas reformazinhas no atual sistema para que tudo fique na mesma. Pois, é como se fossem os cuidados paliativos na saúde. Na saúde. Temos então a ordem dos médicos, dos enfermeiros, dos farmacêuticos. Essas classes servem, como é natural, para lutar pelos interesses dos seus associados. É legítimo, mas contribuem de forma eficaz para que os cuidados de saúde e o Serviço Nacional de Saúde sejam melhorados? Bem, há uma coisa que eu tenho certeza. Não há reforma que vingue se não estiverem ganhos para essa reforma todos estes profissionais e mais alguns que não referiste. Uma organização de caráter nacional, como é o caso, seja na saúde, seja na educação, seja noutras áreas, portanto, da governação. Uma das primeiras tarefas do Estado e dos governos é criar as condições para que todos esses recursos humanos se sintam em casa, sintam que estão a trabalhar para a casa, que sejam remunerados convenientemente e que tenham carreiras e estatutos que conciliem o trabalho com a família e com o lazer, enfim, no fundo criar aqui eu diria quase, caminhar para uma utopia que é conciliar todos esses interesses contraditórios. Mas é para isso que existem os governos, é para isso que existe o Estado e é para isso que a legislação e que o Parlamento deve funcionar. Dito isto, há aqui muitos interesses em jogo. Há o interesse das farmacêuticas, há interesses da medicina privada, há interesses das ordens, que referiste, e de outros interesses, que são interesses legítimos, obviamente, ou são interesses de natureza económica, ou são interesses de natureza laboral, ou são interesses de natureza pública, para falar só nestes, que devem ser conciliados e, portanto, deve haver aqui uma capacidade de diálogo, uma capacidade de negociação por parte do Estado e do Governo. Ora, se nós admitirmos que o sistema de saúde, assim como outras áreas do Estado, admitirmos que deve ser descentralizado, que deve ser desburocratizado e que deve ser dada autonomia e que o princípio da subsidiariedade deve funcionar. O que é o princípio da subsidiariedade? Diz mais ou menos isto. Se um nível determinado da administração pública executa bem uma tarefa, essa tarefa não deve ser feita por um nível superior. E assim sucessivamente. Se eu tenho uma tarefa que é bem desenvolvida ao nível de uma freguesia, é aí que deve ser desenvolvida, não é no município. Se eu tenho uma tarefa que é bem desenvolvida no município, é no município que deve ser desenvolvida, não é a nível da região. E por aí adiante até ao Governo Central. Ora, todos os países da Europa têm, uns mais, outros menos, mas os mais evoluídos têm este princípio da subsidiariedade muito bem regulamentado. E é fácil ir à Alemanha ou ir
aos Países Baixos, ou mais acima à Suécia ou à Finlândia, para ver que este princípio funciona lá muito bem. Porque é que nós o copiamos? Ao menos copiamos o que há de bom nos países europeus. Pois há aqui um argumento lateral, lateral que não é lateral, que é central, que é a comparação dos vários sistemas de saúde que muitas vezes se fazem. Diz, o nosso, mesmo assim, é dos melhores do mundo. É. Mas se não está a dar resposta ao que nós precisamos, mas está a esgotar-se, assim como a social-democracia na Europa, na França, na Alemanha, em vários sítios, na Inglaterra, a social-democracia está a esgotar-se. E, portanto, é necessário outras respostas para os problemas das pessoas a nível europeu. Assim se passa também na saúde, na segurança social, na educação. É preciso inventar novas formas para dar resposta aos problemas que vão surgindo. E no caso da saúde, os problemas estão aí. Consultas de espera muito prolongadas, porventura consultas que nem deviam ser consultas, porque se houvesse prevenção nem chegava lá à consulta. Temos um congestionamento dos serviços hospitalares e dos serviços de urgência, temos profissionais descontentes, temos carreiras que não avançam, enfim, temos um conjunto de temos aparelhos com mais de 20 anos ou 25 nos hospitais que devem ser remodelados e renovados, enfim, temos a medicina privada a avançar, enfim, temos aqui um conjunto vasto de problemas e, portanto, temos que nos debruçar sobre eles e tentar resolvê-los. Com a população em geral, obviamente, com as ordens profissionais das áreas da saúde, com os vários partidos políticos, enfim, com as indústrias farmacêuticas ou os seus representantes. Temos de fazer aqui, eu diria, quase a quadratura do círculo. Mas temos de fazer essa tentativa, temos de fazer esse diálogo. Se queremos um Serviço Nacional de Saúde que responda para os próximos 10 ou 15 anos e um Serviço Nacional de Saúde que seja comportável para o Orçamento de Estado. Porque por este caminho não há Orçamento de Estado que garanta. Bem, ficamos por aqui hoje então, já abordámos aqui os temas, o estado da saúde não é, atual. Agora, nos próximos programas vamos então debater assunto a assunto, por isso vamos regressar em setembro com mais episódios desta rúbrica, digamos assim. Agradeço mais uma vez a sua presença. E, portanto, ou seja, a ideia é um pouco essa, portanto, depois agora focarmos assunto a assunto, porque a matéria é tão vasta. No que diz respeito à saúde e há muita matéria que extravasa o próprio Ministério da Saúde, que eu virei com todo o gosto participar, digamos assim, dessas entrevistas e com isso participar no debate público sobre a saúde, porque neste momento porventura a questão que mais preocupa os portugueses é a saúde. E também acabamos por ajudar aqui, lá está, nessa educação também para as pessoas na área da saúde. Na medicina alternativa, na medicina não convencional, enfim, há muitas matérias interessantes, novas, que é bom que a população em geral conheça e depois cada um toma as suas decisões. Obrigada então mais uma vez pela presença. Obrigado por esta oportunidade. E boa tarde.